E alguns dizem, o nome não se traduz, se translitera. Às vezes não sabe nem o que está falando, mas diz, né? Então, por exemplo, o que seria transliterar? O que seria transcrever? O que seria traduzir? Aqui a gente traz os exemplos para ir nos ajudando, não é? A gente não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo. Olha, por exemplo, aqui está em hebraico, as primeiras letras aqui em cima. E aqui está a transcrição fonética. Transcrição fonética é a forma como se aproxima da pronúncia do som. Então, aqui é uma transcrição fonética. Agora, a transliteração está aqui, ó, Yehová. Bom? E embaixo, a tradução, lógico, Jeová, em português. E aqui nós temos do outro lado o nome em hebraico, Yeshua. Abaixo nós temos a transcrição fonética. E depois temos a transliteração, Yeshua, os caracteres latinos aqui para a gente entender, e a tradução em português, Jesus, né? Tudo muito natural dentro da ordem das línguas. Alguns insistem que não pode traduzir o nome divino para o português, né? Não pode falar o nome divino em português. Mas talvez isso seja um tipo de exclusivismo que a pessoa desenvolveu com o hebraico, com o grego, sei lá. Mas eruditos vão mostrar o contrário. Por exemplo, se você pega a Torá comentada, bilíngue, de Brian Kibuuka, um erudito brasileiro, ele vai colocar aqui Jeová, né? Lá em Deuteronômio, e em toda a Bíblia, na Torá, ele vai colocar onde tem o tetragrama com as vogais E ou A, ou com variações, ele vai colocar Jeová. Então, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Você percebe que continua colocando ali, vertendo Jeová em português normalmente. Então, nós podemos adorar Jeová, Deus, em língua portuguesa, e com certeza ele se agrada muito bem disso. Alguns chegam a afirmar também que seria proibido falar o nome de Deus, e que por isso a pronúncia se perdeu. Na verdade, não era proibido falar o nome de Deus na adoração, em louvores, no dia a dia, de forma respeitosa, de forma honrosa. Não havia proibição nesse sentido. Inclusive, no livro de Números, Jeová deixou claro para Moisés essa ordem. Disse mais Jeová a Moisés, fala a Arão e aos seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dir-lhe-eis, Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti. Jeová levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então Jeová estava ali dizendo que era para dar essa bênção sacerdotal para o povo. Então todo dia tinha que dar essa bênção para as pessoas que estivessem presentes lá no templo ou no tabernáculo. E Jeová disse que isso seria sinônimo de bênçãos, para colocar esse nome sobre os filhos de Israel e que ele os abençoaria. Então, em nenhum momento o nome divino aí foi tratado como sendo algo negativo, mas muito positivo, né? E a gente percebe aqui do lado está escrito Yehová, aqui também Yehová, mais adiante Yehová, Yehová. E aqui a Bíblia rabínica. Para quem não sabe, a Bíblia rabínica foi feita ali por volta de 1520, 1530. Jacob Ben Haim, ele foi de um dos grandes que reuniu muitos manuscritos, junto com Daniel Bomberg, ele publicou a Bíblia rabínica. Mais tarde se tornou a base para a Bíblia de Kittel, Rudolf Kittel, e depois outros textos críticos padronizados da Bíblia hebraica, como temos hoje, tá bom? Então lá está mostrando sim, Yehová. Era assim que eles escreviam, os eruditos. As pessoas que realmente conheciam profundamente o hebraico e muitos manuscritos, como era o caso de Jacob Ben Haim. Então, vimos aqui que o nome de Deus era sinônimo de bênçãos, não é? Para os filhos de Israel. E será que eles aderiram à questão de falar o nome divino e colocar nos filhos? A bênção sacerdotal era dada diariamente no templo, por exemplo, até antes da destruição de 70 era comum. Todo dia no templo se pronunciava a bênção sacerdotal. E as pessoas ouviam, não era algo secreto ainda. O povo de Israel sabia, ouvia e associava com bênçãos. Agora, quanto aos nomes dos filhos de Israel, muitos deles colocaram parte do nome de Deus nos seus filhos. Quando eu digo parte, quer dizer, pegaram parte do tetragrama e colocaram, por exemplo, Yehoacás, Yehoash, Yehozavad, Yehohanan, Yehoiada, Yehoadá, Yehoadam, Yehotzadak, Yehoram,
todos esses nomes, claro que tem tradução para português, com J e tudo, viu? Naturalmente, não tem problema nenhum. E esses nomes dos filhos de Israel, colocados então sobre eles, são cerca de 16, 17 nomes, e isso mostra que a pronúncia do nome divino, Ierro, ela está correta, né? Jeosafá, Jeozadak, enfim, muitos nomes chamados nomes teofóricos contêm aí parte do nome divino, Geo, né? Então, no caso, o nome divino, Yehová, Jeová. Nunca foi perdida a pronúncia desses nomes, dessas pessoas, dos filhos de Israel. Até hoje, ainda alguns colocam em seus filhos, porque sempre foi associado com bênçãos.